Hoje eu vim contar pra vocês minha história com a transição capilar e o que a autoestima e a autenticidade têm a ver com isso. Então vem comigo pra saber mais. Quem diria que um dia eu estaria apaixonada pelos meus cachos e me achando linda de cabelo cacheado? Eu nunca que diria isso, um sentimento bem diferente lá da minha infância, quando eu achava o cabelo cacheado feio, armado, não sabia cuidar e pra mim a única solução era alisar. Então eu comecei os alisamentos, os processos químicos com 12 anos apenas e esse processo durou até os meus 26, foram muitos anos alisando, gente. E pra mim era Carla de cabelo liso, não existia Carla de cabelo cacheado, eu me reconhecia assim, eu achava maravilhoso e achava muito prático, apesar de em muitos momentos ser refém da chapinha, né? E aí por todos esses anos eu alisei o cabelo, até o momento em que eu comecei a ver as meninas passando pela transição. Quando começou, né, essa era de transição, eu comecei a me apaixonar pelos cachos, eu achava lindo aquele cabelo com um movimento cacheado, com volume, e eu fiquei encantada. E aí surgiu aquela vontadezinha de passar pela transição, mas eu não tinha ainda decidido fazer esse processo, continuava alisando tudo normal, mas eu sempre pensava, olha, eu acho que se eu deixar meu cabelo natural, ele vai ficar lindo desse jeito também, porque eu lembro que ele era bem cacheado, né? E aí, gente, em setembro de 2019, eu fiz a minha progressiva, como de costume, e em novembro eu decidi cortar ele liso ainda, não tinha decidido fazer a transição, mas eu decidi cortar para mudar. E aí eu cortei bem curtinho. Em dezembro me deu um estalo, e aí eu pensei assim, essa é a hora de eu fazer a transição se eu quiser, porque ele já está curto, então vai facilitar o meu processo, não tenho que me desapegar do cabelão, já desapeguei. Então, em dezembro eu decidi não alisar mais, porque dezembro seria normalmente o período que eu faria novamente o alisamento, e eu decidi não fazer e entrei na transição. Eu não sabia se eu ia até o fim, se eu ia gostar, se eu não ia gostar, mas simplesmente decidi. E aí passei 2020 inteirinho em transição e em março de 2021 eu decidi cortar o cabelo, ele tava aqui mais ou menos, e aí eu decidi cortar um pouco mais. E aí tirei boa parte do alisamento, mas eu ainda estou em transição porque essas pontas aqui ainda tem química e um pouco na frente também. Então ainda estou em transição. Mas o que eu queria realmente falar para vocês é que esse processo foi muito importante para mim no sentido de autoconhecimento, autoestima e autenticidade. Eu não sabia se eu ia gostar do meu cabelo cacheado, então eu dizia, gente, se eu não gostar eu vou alisar de novo e tá tudo bem, eu quero me sentir bem comigo mesma. Mas eu quero passar por esse processo e quero me reconhecer com o cabelo cacheado, eu quero me ver novamente desse jeito. E foi o que eu fiz. Eu fui até o fim, ou quase até o fim, né? Porque ainda tem um pouquinho, como eu falei, mas eu já me reconheço com o cabelo cacheado, eu já gosto, eu já acho bonito, eu não acho difícil de cuidar, eu demoro 10 minutos pra cuidar dele, pra amassar, pra deixar ele, pra finalizar, né, deixar ele cacheado, de 10 a 15, então pra mim não é muito tempo. E eu simplesmente estou amando, e para mim foi um processo muito importante de autoconhecimento, porque apesar de eu trabalhar com isso e saber disso na teoria, sobre esses assuntos todos, quando a gente passa por experiências que nos levam a nos conhecer, que envolve a autoestima, é outra história, né? Mexe com o nosso emocional. Então, nesse período de 2020, em que eu estava na transição mesmo de fato, que metade estava liso, metade enrolado, eu tinha dias que era difícil, tinha dias que eu acordava e não gostava, que eu falava que eu queria alisar, mas eu vou falar pra vocês que no contexto geral eu lidei bem com essa situação. Eu fazia, né, os penteados, eu arrumava de um jeito pra ficar bom e ia lidando assim, né, até o momento que eu cortei, que eu achei ele lindo. Então foi um processo muito importante de autoconhecimento, porque eu me reconheci e me achei bonita mesmo com o cabelo cacheado, algo que eu não acharia antes, sabe? Então eu fui conhecendo mais de mim mesma, eu fui vendo que não importava o que as pessoas pensavam nesse sentido do meu cabelo, porque eu sei que até hoje tem gente que prefere ele liso e pra mim tá tudo bem, eu nem me
importo quando elas falam isso, porque é a opinião delas e cada um tem um gosto. E aí eu fui vendo o quanto eu tava bem resolvido, o quanto eu tava mais autêntica, gostando de mim mesma. Às vezes, gente, eu acordava, o cabelo tava feio e eu me olhava no espelho e me achava bonita, né? Então esse processo de autoestima eu fui realmente comprovando que não tinha a ver com o meu cabelo, com as minhas roupas. É claro, né, que a gente tem que estar decente, arrumadinha, bonitinha, porque isso faz parte da autoestima. Mas eu estava muito bem resolvida dentro de mim. Então passar pela transição foi uma comprovação disso. E foi um processo muito importante. Se você tá passando, eu falo pra você, não desista até você ter certeza se quer ele cacheado ou liso. Tá tudo bem você querer alisar de novo, o importante é você se sentir bem com você mesmo, mas tenha essa certeza. E nesse processo de transição, não fica olhando pro lado ruim, não fica olhando pro quando seu cabelo não tá bonito. Aprenda a se amar, sabe? Aprenda a apreciar os processos, a ver os cachinhos se formando. Eu ficava olhando e eu falava, olha amor, eu falava pro meu marido, olha esse cacho, que lindo, né? Então aprenda que esse processo seja um processo que te ajude a desenvolver a sua autoestima, o seu autoconhecimento. Eu posso garantir para vocês que, pelo menos para mim, eu tenho passado por esse processo e me tornado muito mais eu mesma. Inclusive recebo elogios sobre isso, que eu estou mais eu mesma. Eu acho que tudo muda, né? Porque é um conjunto de coisas, não é só sobre o cabelo, é sobre nós, sobre nossa verdade, nossa autenticidade, sobre estar bem conosco mesmo, e não importa se é liso ou se é cacheado, mas eu acho importante quem tem essa vontade de passar pela transição, sentir a experiência e aprender que o que as pessoas falam, as críticas, não definem você, né? Não definem. Se as pessoas falam que tá feio, que não tá bonito, que não combina, que tá muito armado, não definem você. Você tem que descobrir o seu gosto. Às vezes você não gosta tão armado, às vezes, como eu, não gosto tão armado, o meu cabelo. Às vezes você gosta mais baixinho, às vezes você gosta, ama cabelo armadão e tá tudo bem. O importante é aprenda a se amar de todo jeito. Passe por esse processo de autoestima, de autenticidade, do jeito que você é, seja feliz do jeito que você quiser. E é isso, acho que esse vídeo ficou um pouco longo, mas eu tenho certeza que vale a pena, principalmente para quem está passando por esse processo, mas não só quem está nesse processo. Todos os processos da nossa vida de mudança, que você aceite eles, que você reconheça eles, e que você aprenda com esses processos. Não se importe com o que as pessoas vão falar. Tenha a sua verdade, a sua essência bem cravada aí no seu coração, porque aí sim você vai saber a direção, você vai saber o seu caminho e aquilo que você quer para sua vida. Então, gente, se ame, se ame, se ame, se ame. Esse é o recado de hoje. Um grande beijo e até o próximo vídeo.